Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Isso me faz refletir a minha postura quando a gente entrou nessa fratura total e completa do país no meio em 2018. Qual foi a minha atitude naquele momento? Me afastar de muita gente, inclusive da família que defendia essa que eu considero uma monstruosidade, todo esse lado, né? E aí, pô, com algumas coisas que aconteceram depois, principalmente coisas que aconteceram depois, como o tratamento à pandemia, a gente vê ali aquilo, tudo que a gente viu, a gente enfiado dentro de casa e a defesa do negacionismo o tempo todo, aquilo me encheu de ódio. Eu não conseguia mais conviver com pessoas que simplesmente fingiam que não estava acontecendo ou que sempre tinham argumentos de que não é bem assim, falou isso, mas não é isso. Sabe assim, parecia que tava todo mundo com os olhos fechados para a verdade. Eu me senti num submundo da informação, um negócio muito louco. E eu não consegui ser esse cara de boas conversas. A gente tinha amigos, pô, o Gabriel sempre falava, pô, cara, tenha calma, não se afaste das pessoas, converse com elas, de repente elas não vão entender, mas você planta uma semente. Eu não consegui. A minha atitude foi simplesmente desaparecer, romper totalmente. Eu fiz a mesma coisa. Você fez a mesma coisa? A mesma coisa. Não, tem gente com quem eu não falo até hoje. Mas assim, por exemplo, se eu tô numa sala e chega alguém, eu tô numa mesa, e alguém começa a elogiar tortura e torturador, eu levanto e saio. Eu acho que tem uns limites. Assim, outro dia a gente viu os caras da Gaviões, teve a manifestação aqui na Paulista, do Bolsonaro, um monte de gente indo pra manifestação. Agora, na porta da minha casa tinha gente. Tudo sabido, tudo escancarado, pessoas de verde e amarelo indo à manifestação. Passou o metrô com um bando de gente da Gaviões e os caras se colocaram assim na porta para não deixar os manifestantes entrarem. O que a imagem contava? Um monte de cara fortão e mal encarado, barrando uns velhinhos. A imagem era, tipo, vamos ficar do lado de quem, gente? Dos velhinhos. Como... Mas aí vamos contar a história, vamos dar o contexto. Aqueles velhinhos estavam indo apoiar a tortura, torturador, um cara que fez apologia ao estupro. Defender a ditadura. Desde quando é legítimo que a gente defenda a livre circulação de fascistas pela cidade? Os fortões estavam dizendo, aqui não. Aqui não. Me parece absolutamente legítimo. Ah, mas não é legal. Gente, assim, é legítimo. Eles pegaram outro vagão. Tivessem saído, aqui batido nos velhinhos. Comigo, no vagão que eu estou, vocês não vão. Eu acho... Como que a gente se desfaz do fascismo? Não é com flor. Não é. Não é com abraço. Parece que eu estou me contradizendo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente precisa entender também que para a gente ter um país tão dividido, até hoje, com muita gente disposta a votar na extrema-direita, tem alguma coisa que a esquerda perdeu. A esquerda não está conseguindo dizer, talvez porque ela não tenha o que dizer. A gente precisa encarar isso. O Safatli, outro dia, falou que a esquerda morreu e ele foi... A esquerda meio que morreu. O que a gente tem a dizer pro motorista precarizado de Uber? Um homem branco, heterossexual, que trabalha 17 horas por dia, 7 dias por semana. O que a gente vai dizer para esse cara? A gente precisa ter o que dizer. E o que é? É romper com esse sistema. A gente precisa romper com esse sistema. Quem diz isso para ele? A extrema-direita. A extrema-direita vai lá e diz, é o seguinte, é uma selva, o sistema faliu, é cada um por si, cola aqui e vamos te ajudar a fazer o teu corre. É você e a tua família e Deus. É um discurso tresloucado, mas ele tem sentido. E é fácil. Num mundo que faliu, o capitalismo faliu, gente. Assim, é só olhar em volta. Acabou. E se a gente continuar, vai só piorar. Esse discurso, para quem está precisando de uma boia, é a boia. É a boia. Esse cara não é necessariamente racista, machista, misógino, mas ele está lá sendo incentivado a culpar.
É a história da humanidade. Culpa aquele, culpa o judeu, culpa o negro, culpa a mulher. Comunismo. O comunismo. Cola. Então a gente precisa saber, a gente precisa entender que a gente vai ter que entrar na zona cinza. A gente vai ter que sair das nossas trincheiras e ir buscar o cara lá na outra e falar, tem um caminho que não é esse, necessariamente. Pode ser um outro, mas a esquerda vai precisar falar em coisas como jornada de trabalho, em coisas como autogestão da classe trabalhadora, em coisas como a gente romper com a matriz energética. Não tem, vamos administrar a crise do capitalismo. Eu sinto que a esquerda tá muito da ponte pra cá. Da ponte pra lá, que é a periferia da onde eu vim, de onde o Rodolfo veio. Você chega lá num bar, num boteco, troca ideia com as pessoas... Não. Elas defendem esse ideal Isso. da extrema-direita, E do a inimigo igreja? fácil ali, do comunismo. A igreja entrou totalmente na periferia. Porque o Estado só entra ali atirando. Quem entrou para fazer o papel do Estado é a igreja. Como que a gente pode criticar a igreja que entra lá e dá amparo? É óbvio que se a igreja que dá tudo o que aquela pessoa nunca teve na vida disser vota 22, voto sim. Em nome de Jesus. E voto. Então, se a gente não encarar esses problemas, são muito estruturais. Foda. Mas a gente está se acanhando dessa luta. A gente acha que vai conseguir na conciliação, na negociação. Mas também fica parecendo como se só... Porque muitos também estão no total desejo de manutenção dos seus próprios privilégios. Então, cansei de ouvir discurso de quando foi a esquerda que chegou nesses lugares com o Bolsa Família e, a gente teve história de milhões de pessoas que passaram a tomar café, almoçar e jantar todo dia que não tinham isso. E o que a gente ouve muitas vezes é que, isso... E não é só aqui no Brasil, quando a gente vê relatos, por exemplo, mídia internacional falando sobre isso, tem muito essa discussão lá nos Estados Unidos sobre políticas mais sociais, se amparar os mais necessitados é legal, e aí tem todo esse aspecto da elite dizendo que essa galera vai mamar na teta, que não vai trabalhar e que não sei o quê. Então... é muito louco, porque quando eles chegam onde não chega, através da igreja, seja lá do quê, e amparam essas pessoas e levam pro lado delas, é uma coisa justa. Mas quando é a esquerda que faz isso através de políticas públicas, sociais, efetivas, e que, eu não sei, eu não tenho dados, mas que me parece entre números, é muito mais robusto que o Bolsa Família trouxe em termos de comida para casa das pessoas do que o que a igreja neopentecostal fez, entendeu? E aí é demonizado o que a esquerda fez. Aí fala, não, a galera não vai... Porque isso mexe nos privilégios. Exatamente. Então, assim, é muito difícil essa discussão, porque... o ato, ele é corrompido pela intenção de quem está fazendo aquilo. No caso, a igreja, na minha visão, assim, principalmente a igreja neopentecostal, aquilo ali são mercadores da fé, eles utilizam, falam assim, como pode criticar essa igreja? Eles se utilizam dessas pessoas para, muitas vezes... dar com uma mão e pegar com a outra, quando essa pessoa tem possibilidade, enriquecem os seus donos, que inclusive não pagam os impostos, porque são igrejas, isso é lei no Brasil. Então, para mim, é todo um negócio, um sistema que inclusive chegou na própria política com a sua bancada evangélica lá dentro, estabelecida, e os seus mais diversos tentáculos. Então, eu critico, assim, eu acho, inclusive, que a grande parte da lama que a gente se enfiou se deve fundamentalmente a essas igrejas. E quando a gente olha os discursos da Michelle, do próprio Bolsonaro, a gente entende isso. Eles não falam uma palavra sem falar Deus, sem puxar o saco dessa gente. Então, mas aí vamos voltar. Você tem razão nisso aí que você falou. E como a gente se desfaz disso? O Estado precisa entrar nos lugares em que a igreja entrou com políticas sociais. É isso que precisa ser feito. Como que a igreja chegou nesse ponto? Começou em 2002, com o Lula. Gente, é uma realidade da qual a gente não pode escapar. O Lula se você olhasse a combinação do partido, estavam todos com o Lula. Foi o Lula que pegou essa galera pela mão
e falou: vem. E agora a gente deu aqui. Havia, naquela época, pessoas falando: vai dar ruim, vai Malafaia dar ruim. apoiava o Lula. É. Apoiava, defendia. E o Edir Macedo. Total, também. Então, se a gente não olhar, quando a gente precisa desse tipo de autocrítica. Total. Porque sim, deu ruim, gente, deu muito ruim. Agora, Deus, família e propriedade, que é um lema fascista, Total. e está sendo usado. Fascista assim, Total. historicamente fascista. Historicamente. Né? Porque Deus? Porque é essa figura, o Deus do Velho Testamento, né? Do Velho Testamento. Punitiva, né? Punitiva. E por que família? Porque a família que eles defendem é um núcleo hierárquico de poder. Eles defendem uma família que o papai manda, mamãe obedece e é uma produção contínua de heterossexualidade. Depois papai sai com quem quiser à noite, mamãe continua cuidando da casa, dane-se. A menina é a recatada do A lar, bela o recatada moleque... E o moleque vai embora. aí, pega quando... É essa família Essa que é a eles família. defendem, entende? Uhum. Bolsonaro casou 3 vezes. Uhum. Então, é tudo... Se a gente não puxar esse fio, a gente não vai sair desse lugar que a gente está. A única maneira da gente desfazer esse trabalho hoje tão nocivo das igrejas é o Estado entrar nas periferias e favelas, não para matar, Sim, que é o que acontece que também. ele só entra para isso. Precisa de centro cultural, precisa de escola, precisa de creche gratuita, precisa de aborto, precisa falar de políticas reprodutivas. Falar de aborto é falar de política reprodutiva, falar de aborto é falar de creche, Falar de saúde. é falar de saúde. Exatamente. É romper com essa heterossexualidade da família. Uhum. Então, a esquerda, outro dia, a ministra do Lula foi dar uma entrevista para a Folha de São Paulo, quando a repórter perguntou do aborto, ela falou: se você continuar com isso, eu vou interromper a entrevista. Que esquerda é essa? Que não debate, né? Que não... Foge disso. É foge do óbvio debate. que é um debate difícil, Claro. mas a direita precisa pautar. Vamos perder uma, perder 2, perder 3, mas está circulando na sociedade o debate. Não, e vamos lembrar que nessas últimas eleições, os 2 candidatos mais postos à esquerda ali, mais viáveis, que eram o Ciro e o Lula, fugiram desse debate Totalmente. totalmente. E alinharam a Não, igreja, né? Tem coisas mais urgentes a se pensar. Eu Sim. até concordo, mas até aí Sim, mas eu nem sei se Tem eu que ter algo concordo. a dizer, né? É, Tem que então. ter algo a dizer. Porque política reprodutiva fala de muita coisa. Abrange muita coisa. Uhum. Um país com políticas reprodutivas, com creches, com amplo apoio, com saúde, que, como você falou, é um outro cenário. A gente, em 20 anos, muda muita coisa. Mas não, o Estado só entra onde as igrejas estão atirando. É isso que ele faz. Morreram 10, morreram 20, morreram 100. E não tem nome essas pessoas, né? É uma palestinização de todas as coisas. Não, esse fim de semana foi um negócio absurdo que aconteceu. Não sei se vocês viram. Um rapaz com um Porsche matou Sim. um motorista de aplicativo em alta velocidade e foi solto. É. E no mesmo dia, no final de semana, no domingo, se eu não me engano, a polícia entrou numa casa de periferia agredindo uma família negra, prendendo um cara sem mandado nenhum, sem busca nenhuma, apenas porque ele se comportou de uma forma diferente na abordagem. E aí tem o vídeo... Teria se comportado. Né? teria se comportado. E aí tem o vídeo, você olha aquilo e olha o rapaz que bateu o Porsche saindo, escoltado pelos advogados, pela polícia, e você vê do outro lado a polícia invadindo a casa das pessoas e quebrando tudo, batendo, prendendo. É isso. Tipo... Cara, que sociedade é E vamos essa? lembrar que essas polícias são muitas vezes obra dos governos de estado que às vezes não refletem o que o governo federal pensa. Para um lado e para o outro. Sim. Há quanto tempo o PSDB manda no estado de São Paulo na Polícia Militar? 30 anos, Sim. cara. E o PT na Polícia da Bahia? É a mesma coisa. A Polícia da Bahia é mais letal do que a de São Paulo. Exato. E aí, isso eu tô falando de um lado e do outro. Porque a gente tem uma esquerda que está no centro, achando que vai administrar o centro. O centro morreu, não existe. Tudo que existe é direita e extrema-direita. É o que a gente está vendo. E aí a nossa atual esquerda se acanha de debates muito necessários. Tudo que existe é direita e extrema-direita. É isso que eu vejo na prática também. É. O que é de esquerda?
O Lula é de esquerda. Pô, ele, dentro do mar de lama que a gente viu, porra, pode até ser, mas A política dele não é. a política dele, peraí, olha economicamente o que tem acontecido. Ele tem sido elogiado, o Haddad tem sido elogiado Pela Faria Lima. pela Faria Lima. Sim, Ou não? Sim. sim, Eu tô vivendo em outro país, sim. né? Qual que são as brigas que o Lula tem comprado? Teve aí agora 60 anos de 64, né? Não vamos tocar nesse assunto, porque pode ser de alguma maneira complicado. Como assim, cara? A gente tá no governo Lula e a gente não vai tocar nesse assunto. Mas aí é que tá. É esse acanhamento que ferra a gente. Porque o Lula foi sensacional quando ele foi falar da Palestina. Sim. Foi Ele demais. peitou, ele Cirúrgico. falou, o mundo inteiro veio atrás dele. E aí, se ele faz isso com a memória de 64, por exemplo, ele teria amplo apoio. Ia ter uma chiadeira de Ia ter. direita, oligarquia, É. mas ele ia ter essa correlação de forças, faz na rua também. É. Se a gente não souber o que foi a ditadura, a gente não pode superar. Eu fui na África do Sul, tem um Museu do Apartheid, em Joanesburgo. É um passeio de 5 passeios. É uma visita de 5 horas. E você anda pelos horrores que foi o Apartheid. Você não sai a mesma pessoa que você entrou. Eu não conheci até hoje ninguém que não tenha parado no meio para chorar. Negros e brancos. E eles fizeram uma comissão da verdade e reconciliação. Eles colocaram numa mesa predador e a pessoa que foi, a família foi fuzilada, enfim. E tem lá umas salas com essa comissão da que estava filmado. É difícil, mas é necessário para que isso não se repita. A gente precisa dessa memória. E a gente, num governo de esquerda, foi incapaz de até hoje fazer isso. O Lula é um negociador muito hábil. Muito. Né? Muito hábil. Eu não entendo tanto assim de economia para dizer se o que ele está fazendo, se o Haddad está certo ou está errado. Eu não sei que tipo de recursos táticos estão sendo feitos. Mas, de imediato, eu fico muito puta com algumas coisas, entendeu? Tipo isso. Tipo ele se acanhar da memória do golpe. Ele emudeceu, né, gente? Emudeceu. E engraçado, porque ali é isso. Foi complicado. Na semana que houve a fala dele com relação à Palestina, pra gente foi muito complicado até tratar desse assunto aqui, porque é um assunto divisivo, inclusive dentro da própria esquerda, porque é aquela coisa do sionista com o não sionista, e é uma... mesmo na esquerda, eu senti ali uma divisão bem grande. Eu tenho um pensamento claro sobre isso, eu concordo com o que o Lula falou, concordo em gênero, número e grau com tudo que ele falou, mas se tornou uma posição difícil de se defender até dentro da própria esquerda em alguns aspectos. Sim. Me parece que a repercussão ali, o estudo que se teve em termos da repercussão, surtiu efeito para que agora não fale mais sobre nada. Porque, gente, é 60 anos, cara. Sim. É uma data muito importante. Sim. E a gente tá sobre a luz de um governo democrata, pelo menos, que se não é de esquerda... É de centro. pelo menos, civilizado. Um governo que quase não existiu, porque Exato, tentou dar um outro golpe. Exato, cara. Exato. E o Brasil não... É engraçado você falando dessa questão do museu. O Brasil não tem isso, né? Não tem. Você não tem um centro cultural nem no, sei lá, São Paulo, Rio, Bahia, Salvador, nessas grandes capitais. Você não tem um lugar para você ir e olhar e falar, caramba, olha o que a gente já viveu. Sim. Isso é um país sem memória, cara. É um país sem futuro. Sim, deveria ter um museu imenso sobre os 400 anos que a gente escravizou pessoas. Total. O último país no mundo a abolir a escravidão. Abolir. Deveria ter em e que todas as escraviza capitais. pessoas em 2024, Mili. Isso, exato. E cadê esse museu, sabe? E na África do Sul, eles cultuam o Museu do Apartheid. Em Berlim existe o Museu do Holocausto, né? Tem que ter, gente. Tem que ter para que isso não se repita. Sim. A gente precisa olhar para trás, ver de onde a gente veio. E o Brasil se nega, né? O Safatli tem uma frase sobre o Brasil que eu gosto muito. Ele fala o seguinte:
Brasil é um nome que se dá a uma forma de violência. O Brasil é uma forma de violência que se reproduz. Formas de Sim. violência.